Olá pessoal, hoje no nosso bate-papo nós estamos aqui com o convidado, o diretor da faculdade Eduvale de Avaré, Evandro de Oliveira. Reitor. E que já perspicaz como só ele, já notou uma coisa interessante. Ele fez a seguinte pergunta quando chegou: Miguel Shibani, por que você está com um relógio de parede no braço? Não é? Daí o Miguel Shibani falou assim, é o que eu uso, né? Vocês podem ver o tamanho do relógio de parede aqui. Evandro, muito obrigado por você ter vindo aí para bater um papo, para dar um pouco de risada. Eu que agradeço, obrigado pelo convite para participar aqui dessa bagunça organizada, né? Sem pauta, com conteúdo como vocês. Assistiu o programa. Ele foi assistir o programa no YouTube. Achamos a segunda visualização. Mas você sabe o número 2 que assistiu ele. O programa nosso é tão mal, é tão ruim que já copiaram, né? É copiar, né? Tem os caras começando agora aí aquele cara da Bandeirantes, Augusto Nunes, mas o... Como é que chama aquele outro lá, que é o falador lá do engraçado? O Fiuza? Zé Maria Trindade? O Lacombe. Não. Mais dois estão copiando 4x4 no programa. É igual disso aqui. Assistiram. Estão começando agora, viram um modelo nosso bem feito, elaborado, estão entrando. Falando começando agora, bem feito, o primeiro tópico hoje aí pra gente discutir é um governo impoluto, um governo sério, um governo honesto. Não começa. Corrupção no MEC, preso na última quarta-feira, em seguida foi colocado já em liberdade, Milton Ribeiro. Foi o 4º ministro da Educação indicado pelo presidente Jair Bolsonaro, ficando à frente da pasta do dia 16 de julho de 20 a 28 de março de 22. Em 3 anos, o Ministério da Educação já teve 5 ministros, maior rotatividade da esplanada dos ministérios de todos os tempos. A palavra está com o senhor. Comigo? Eu acho que o Bolsonaro fez o certo, né? O ministro está lá, se ele cometeu o crime não está sendo julgado. A forma como foi feito lá, que foi um negócio meio esquisito, né, professor? O senhor sabe que o direito dá ampla defesa a todo mundo que é acusado. E no caso do ministro não foi assim. Mas se ele errou, vai ter que pagar. Não foi? Não, o juiz falou por suspeitas. Mas suspeita ninguém prende ninguém. Você tem certeza? É sentença para trânsito julgado? Não, primeiro o juiz tem que mandar buscar o cara, saber por que está sendo acusado e depois prender. A prisão foi tão equivocada que logo depois já foi relaxada. Aí pronto. Então eu senti assim, um certo ranço na sua pergunta para mim. Não. E será que o Bolsonaro avisou mesmo? Deve ser não, bobeira, deve ser bobeira. Não faria isso. Não, eu também acho que não. Com certeza absoluta. Um absurdo, não é? Eu acho absurdo. Professor Evandro, o que o senhor pensa disso? Eu acho que o que a gente vive na questão da prisão, que vocês estão falando, eu vi o Júnior comentar muito isso na época da Lava Jato, né? A gente conversava muito e ele dizia, eu me preocupo muito, embora defensor da Lava Jato, mas que algumas prisões, condução coercitiva, estava errado, não estava de acordo com o regramento, né, normativo do Brasil. O que está acontecendo é a continuidade disso daí. Eu também entendo como não havia necessidade nenhuma de se decretar a prisão. A prisão indiscutível. E a corrupção? A corrupção tem que ser apurada. E eu acho que não é de hoje, é minha opinião. O MEC, eu convivo com o MEC, eu sou diretor da faculdade já há mais de 15 anos. Né? Então, da faculdade de todos os ministros da educação nesses 15 anos eu convivi, eu sofri com um trabalho ruim de grande parte deles, talvez da maioria. Né? Eu acho que o último bom ministro de educação que nós tivemos ficou por pouco tempo, que foi no ministro do Temer, o Rocieli Soares. Sim. Foi um bom ministro da educação, né? Sóbrio, um técnico. Que era o secretário agora? Que era o secretário aqui de São Paulo. Depois dele, entraram o Bolsonaro não conseguiu acertar na pasta da educação ainda. Nós tivemos aí o Ricardo Vélez, né, o rapaz que mandou filmar as crianças cantando o hino nacional, errou. Veio o Weintraub, o Weintraub eu não sei onde que acharam, ele tiraram a camisa de força, botaram um terno nele e ele foi. E agora está sem camisa de força, porque ele está tirando para tudo quanto é lado. Teve aquele cara também que fez um currículo falso, não teve? Mas teve também. E depois do Weintraub foi o Decotelli,
Né? Foi pouco tempo, né, que ele ficou. Que foi um problema sério. E aí entrou o Milton Ribeiro. Eu vi um programa aqui mesmo de vocês, do Sem Pauta, que o Júnior falou uma coisa interessante. Vocês disseram, misturou igreja, misturou religião com Estado, não dá certo. É o que está acontecendo na pasta da educação. Você sente isso lá como diretor da escola, que estão misturando? Depois, no governo Bolsonaro, isso aconteceu, não acontecia? Esse último ministro, ficou claro que havia uma briga entre a ala ideológica do Olavo de Carvalho e dos militares, para se escolher o ministro da Educação. Até então, eram pessoas aprovadas pelo Olavo de Carvalho enquanto estava vivo. Entendi. Né? Tanto os dois primeiros ministros, o Ricardo Vélez e o Weintraub, eram chancelados pelo Olavo de Carvalho. A ala militar era contra esses ministros. Quando teve que fazer a substituição é que começou a ter uma briga aí entre essas duas alas. Aí teve o Paulo Vogel, que assumiu interinamente, depois veio o Decotelli, que só foi anunciado, não tomou posse, porque teve problema, né? Que o Miguel do currículo. De plágio no currículo, feio demais. E aí nós tivemos um período grande de vacância ali, né? Considerando a pasta mais importante dos ministérios, ficou quase um mês sem ninguém. A educação não é a parte mais da ala esquerda do país hoje? Não tem uma tendência muito para a esquerda, muito socialista na faculdade hoje? Não é hoje, Miguel. Se a gente estudar o histórico da época do governo militar... Não, espera aí. Você quis dar a entender, então, que o Miguel não estuda. É isso? Não. Então explica. Estou dando a minha opinião. O Weintraub esteve comigo, com o professor Wagner, e ele falou que no MEC tem mais funcionário do que no Exército Brasileiro. Na entrevista dele. Eu acreditei, achei que ele era um absurdo. Das vezes que eu tive lá no Ministério, são vários andares e cheio de gente para tudo quanto é lado. Só que a maioria são cargos de carreira e que não tem autonomia para decidir. Muita gente mete a mão no MEC, ele dá palpite. Fundo Nacional de Desenvolvimento. Dentro da Câmara dos Deputados, nós temos a Comissão de Educação da Câmara dos Deputados. Aí tem lá um que é o presidente da Comissão de Educação, mais 8 deputados que eles têm acesso no MEC. Agora, para que o deputado tem acesso dentro do Ministério da Educação? É porta aberta para lobby. E aonde tem lobby, porque tem dinheiro, aonde tem também, verba, vai ter corrupção. Então isso não é de hoje. Agora nós estamos em ano eleitoral. Lógico que agora vão ficar em cima. Mas uma coisa é certa, né? O Bolsonaro ele falhou nas duas principais pastas, né? Na saúde e na educação. Teve essa dança de cadeiras, isso foi muito ruim. Né? E são pastas que têm dinheiro. São as pastas que mais têm dinheiro. E assim, é o pulmão do Brasil, são essas duas pastas. Sim, né? E aí ele trocou muito, tanto na saúde quanto na educação, ele trocou demais. E assim, as apostas erradas dele, eu acho que todas elas foram nessas duas pastas. Né? E a gente sempre fala isso dentro da faculdade. Saúde e educação, talvez segurança pública, tinham que ser regidas por política de Estado e não política de governo. Segurança pública é a mesma coisa. Então, fica um cangaço. Da forma como é feito hoje, eu não vejo, não tem perigo de melhorar. Mas a turma usa a educação e a saúde como política de se manter no poder. As emendas vão todas para onde? Para a área da saúde e para a área da educação. É só você, o Miguel da Santa Casa, né, Miguel? As emendas, todo mundo quer mandar emenda para a Santa Casa. Não estão preocupados em fazer uma educação séria e nem uma saúde de primeiro mundo. Porque estão preocupados em usar a força política da educação de saúde para ser candidato, para ser eleito. É porque a nossa Constituição canaliza muitos recursos para essas duas áreas. Todo município que não tem SRP, que nem a Maré não tem, só pode pegar dinheiro da saúde e educação. Então, não pode pegar de outra verba. Então, por isso é que estão cobiçadas, as duas pastas são cobiçadas. O nosso ex-ministro foi indicação do André Mendonça. Né? Salvo o melhor juízo, foi o André Mendonça. E da primeira-dama. E da primeira-dama. Então, isso nos mostra o quê? Que foi chancelados pelo Silas Malafaia. Sim. Então não precisa falar mais nada, né? Misturou religião com tudo. Estado, complicou. Não dá certo. Não dá certo. Mas eu acho que o escândalo nasceu de dois não é o problema de pastores, religião com o Estado, é o problema da corrupção, né? É corrupção.
Mas eu acho que essa mistura também não dá certo. Não dá, porque o Estado é laico, né? Beleza, mas a corrupção não pode existir, nem igreja, nem independente da religião. Independente da religião. Agora, falando em política, Miguel Shibani, José Luiz da Atena foi e desistiu. Que surpresa, né? Pra nós foi um choque, né? Mudou muita coisa, né? Não mudou nada. Sempre mas era o cara que tava... Mas é a quarta vez. É o balão galinha, lembra quando ele era moleque? O balão galinha. Eu pergunto pega o jornal, só se cai, né? Ou voo de galinha, né? Mas tem que analisar o motivo, né, Wagner? Oi? Será que é um balão de ensaio para valorizar o passe dele? Ou é um cara que quer jogar o nome dele para testar? Porque eu acho o maior burrice do mundo que ele ganha como apresentador na TV do que vai ganhar como senador. Ego. Mas aí não é mais dinheiro, Miguel. A questão é ego. A questão é ego. Então, tudo bem. Então, não precisa mais dinheiro. Mas por que tá essa brincadeira de lançar o nome dele, então? Ele gosta, ele é polêmico. Dinheiro também? Balão não sai. Vamos pegar o Bolsonaro. Quem que imaginava, 15 anos atrás, que o Bolsonaro ia se eleger presidente da República? Mas a fase que o Brasil está passando, não, até calma. Mas há 15 anos atrás, pegar o Bolsonaro, que era do baixo clero do Congresso, um cara inexpressivo dentro do Congresso, que nem o Amaral Neto se elegeu, o Amaral Neto, você vai lembrar, ele se elegeu a vida toda em cima da pena de morte, sabia que nunca ia se criar a pena de morte, só para se eleger. O Bolsonaro também tinha ali o eleitorado dele, que se eleger em cima desse discurso inflamável dele, né? Ninguém imaginava que o Bolsonaro ia ganhar. Eu acho que o Datena teve essa mesma visão. Falou, vou soltar um balão de ensaio, de repente eu começo a alavancar, a explodir e eu vou para... Mas o Bolsonaro, eu acho que ele foi eleito porque ele falou o que o povo queria escutar. Naquele momento. Naquele momento, sim. Mas o Datena talvez esteja procurando esse momento. Tanto que nós tivemos aí a bancada da bala muito fortalecida naquele momento, coisa que não se repete agora, hein? Não, nem a bancada da bala e nem esses que foram crescendo, tem Joyce e outros sim. aí, mas a bancada religiosa vai crescer. Não, a religiosa sim. Vai mas crescer. A religiosa, Toninho... Pode ter certeza que cada ano eles estão entrando mais forte. E aí eu tenho que dar razão para o Fachin, quando ele queria criar, porque existe uma previsão na legislação de uma ilicitude eleitoral chamada abuso. Nós temos abuso do poder econômico, abuso do poder político, e o Fachin queria dar uma interpretação extensiva, criando o abuso do poder religioso. Sim. E eu, particularmente, concordo plenamente com ele nesse ponto. Eu acho que existe o abuso do poder religioso no Brasil. Nós não podemos ignorar isso. E existe, e esse fato da bancada deles, né, ligadas às igrejas, vem crescendo a cada legislatura, mostra que esse abuso ocorre e ocorre de forma explícita, só ligar a televisão. Sim. E eu aposto com vocês, vai ser a bancada que mais vai crescer nessa eleição de 2022. Também acho. Eu acho que essa bancada cresce, a bancada ruralista cresce. A militar vai se manter ou talvez cair um pouquinho. Eu acho que ela perde. Eu acho que a bancada da bala... Não deve perder muito, mas vai perder um pouco. Mas eu acho estranho se tem uma bancada evangélica, uma bancada religiosa, eu acho muito estranho. Você fala, eu tenho uma bancada ruralista, ou tenho uma bancada, sei lá... Tem um interesse econômico, né? Existe um interesse econômico do Estado nessas bancadas. Agora, quando eu falo, tem uma bancada religiosa, uma bancada evangélica, isso é estranho. Mas hoje movimenta muito dinheiro. Não, na mão de poucos, mas movimento. Sim, mas não deveria ser atividade fim, né, Toninho? Eu sei, não concordo, eu não acho. Eu acho que não pode misturar política e religião. Me causa misturar. Estranheza. Mas você não acredita que quando o cara fala em religião, fala em fé, fala em Deus, ele não dá impressão pro cara que vai votar que ele é um cara sério? Claro. Que ele é melhor que o outro que não fala isso? Claro, sem dúvida. E depois que cresceu o pastor no Brasil, porque o pastor fala o que o cara quer escutar. Eu vou dar um exemplo para vocês de quanto isso é importante e quanto existe um tabu, né, dentro da nossa Constituição, que não se mexe com nada que é ligado às religiões. Eu tenho um cliente que foi deputado federal. Hoje ele não é mais, mas ele foi deputado muitas vezes, deputado federal. E volta e meia eu mandava para ele algumas minutas de projeto, acho que isso vai ser legal, né, alguma coisa ele mandou, outras coisas ele não mandou. E uma vez eu caí na besteira de falar para ele, que falou, viu, vamos tentar fazer uma PEC para retirar a imunidade dos templos de qualquer culto, porque hoje eles não pagam imposto de renda, não pagam IPTU, não pagam. Ele falou, você está querendo me matar. Se eu apresentar uma PEC dessa aqui, eu não me elejo nem para síndico mais
Né? Nem na minha cidade eu me elegi. E acabou, quando a brincadeira, não fizemos nada. E é verdade. Mas só de ler a PEC ele já não se reelegeu. Pode ler. Só de ler. Pode ser. Mas é que, ô Júnior, eu acho que um tempo religioso não pagar o IPTU tem uma coisa. Mas esse volume de dinheiro que transita Renda, não tem imposto em televisão e tudo aí, isso é religião mais. E não precisa ter... Ô, Miguel, é o seguinte, eu faço um culto aqui, qualquer. Crio uma religião, uma igreja fictícia e faço um culto aqui. Nós estamos em 6, 10 pessoas aqui. Ah, quanto que entrou na coleta? R$1 milhão. Eu não preciso justificar quem deu. Nada. Ninguém precisa justificar nada. Ó, declaro a então você pode lavar dinheiro se você quiser. Pode. Próximo bloco, nós vamos iniciar com o comentário de abuso sexual pelo presidente da Caixa Econômica Federal. Aguardem.